Tudo bem, agora vamos ler o verso 10, mas antes eu quero fazer uma pequena sinopse primeiro. Paulo escreveu esta carta, ele estava chegando ao fim dela. Nós só temos 14 versículos e você vai ter estudado todo o livro de Efésios comigo desde quinta-feira à noite. E, cara, nós temos tantas instruções aqui neste livro. Foi maravilhoso estar estudando este livro com vocês. Vocês estão exaustos, mas teremos uma boa noite de sono. Quero dizer, foi nos dito para nos comportar bem, falar direito, pensar direito, para saber quem somos em Cristo, para entender a nossa justificação. Quer dizer, aprendemos tantas coisas. E eu amo esta parte. Aqui está o que Paulo diz, e é tão bom. Em conclusão... Sejam fortes no Senhor. Em outras palavras, você não vai fazer nada disso se você não permanecer forte no Senhor. Fortaleça-se através da sua união com Ele. Retire dele a sua força, essa força que o seu ilimitado poder nos provê. Deixe-me dizer algo, é tão super tolo sair da cama e apenas tentar se comportar. Deixe-me dizer, eu posso deitar na cama e fazer todos os meus planos de santidade. Eles durariam até eu colocar os meus pés no chão, e então seria o fim. Então, mesmo que o seu coração e o meu coração esteja certo, você ainda tem que ter muita ajuda da parte de Deus, e você tem que tê-la todos os dias de sua vida. Eu tenho certeza que às vezes parece que tem algo errado comigo. Não há como dizer quantas vezes a cada dia eu digo, Deus, ajuda-me. Ajuda-me, Deus, ajuda-me. E eu nem tenho certeza no que eu preciso de ajuda naquela hora. Poderia ser para colocar minha lente de contato ou para pentear o meu cabelo. Poderia ser para pregar. Tudo o que sei é que eu sou inútil sem Ele. Eu não posso fazer nada além dEle. E eu preciso da ajuda de Deus para cada coisa que eu faço. Amém? Agora veja que isso é o que impede muitas pessoas de realmente entrar em um relacionamento pleno com Deus, porque elas não querem depender tanto de Deus, de jeito nenhum. Elas querem ter o suficiente de Deus para ficar fora do inferno, mas não o suficiente para andar na vitória. E se você quiser realmente ter um relacionamento com Deus, pelo qual Jesus morreu para que você tivesse, e então você tem que deixá-lo entrar em cada pequeno espaço da sua vida, sem áreas bloqueadas. Quero dizer, ele tem que entrar em tudo. Ele entra em seus pensamentos, em suas palavras, ele entra na sua vida sexual, entra em como você se veste, entra no seu dinheiro, entra em suas escolhas, entra em seus amigos. Mas eu lhe digo que esta troca é incrível. Sim, é um pouco difícil no começo, mas vou lhe dizer, isso não é realmente tão difícil. Uma vez que você entende que você simplesmente não será feliz se não fizer o que Deus te diz, essas coisas não vão funcionar bem se você não fizer o que Deus te diz para fazer? Será que alguém aqui já aprendeu isso? Você não vai ser feliz se você não fizer o que Deus te diz para fazer? E sabe, para ser honesta, eu sou muito bom em ler as pessoas, e neste momento eu posso ver, eu ainda tenho algumas pessoas lá fora, você tem os seus braços cruzados? E você tá meio assim... Bem, eu entendo. E sabe o quê? Há tantas coisas que Deus me ensinou ao longo dos anos, e muitas delas são apenas pequenas coisas, ele usou pequenos exemplos para me ensinar a depender dele em cada coisa. Eu me lembro da primeira vez que estava jogando boliche, não estava jogando bem, e foi depois que eu realmente tinha entrado num relacionamento mais sério com Deus, ele estava me ensinando isso, de apoiar-me nele em todo o tempo, e eu senti o Senhor me dizendo, se você quer jogar melhor, por que não me pede ajuda? E eu pensei, bem, isso é estúpido, ninguém vai pedir a Deus para ajudar a jogar boliche? Não ser capaz de deixar meu cabelo do jeito que eu queria, por que você não me pede para ajudá-la? Eu sou uma mulher adulta, eu não vou pedir para você me ajudar a pentear o meu cabelo. Veja, o nosso problema é que temos essa atitude independente, eu faço isso sozinho. E se você tem filhos, sabe como é? Eles chegam perto dos 2 anos, eu faço sozinho, eu faço sozinho, eu faço sozinho.
E às vezes, agora ouça, a única coisa que você pode fazer é apenas deixá-los tentar fazer por si mesmos. E em seguida eles voltam. E é assim que nós somos com o Senhor. Deixa eu entrar em cada área da sua vida. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Em conclusão, você não ama isso? Eu realmente nunca entendi a importância destas duas palavras, em conclusão. Até que eu ensinei tudo isso, e então eu cheguei aqui e ele diz, em conclusão, sejam fortes no Senhor. Eu pensei, pelo amor de Deus, precisamos de força. Se nós vamos fazer tudo isso aqui, amém? Efésios 3, verso 16. Que ele lhes conceda do rico tesouro de sua glória, que sejais fortalecidos, reforçados com forte poder no seu homem interior, pelo Espírito Santo que habita em seu íntimo e em sua personalidade. Paulo disse, eu oro para que você seja fortalecido com todo o poder e força no homem interior, para que você possa sair e ter uma personalidade cheia do Espírito e comportar-se do modo que você deve comportar no mundo. Você não pode fazer isso sem a força de Deus. E em Isaías 40, 31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, eles correrão e não se cansarão, eles caminharão e não desfalecerão. Nós não podemos fazer isso sem a ajuda de Deus. Bem, então a próxima coisa que acontece aqui é que ele começa a nos dizer, prepare-se para a guerra. Sim, prepare-se para a guerra. Aqui está o quanto Deus te ama, como Deus quer que você se comporte. Você tem que ser forte no Senhor para fazê-lo. Agora se prepare para uma luta. Isso é tão bom, ele deixa tudo isso bem aberto para nós e nos mostra o plano inteiro. E então temos o melhor entendimento. Coloque a inteira armadura de Deus. Prepare-se para uma luta. E sabe, na quinta-feira à noite, ou acho que foi sexta-noite, nós tivemos cerca de 80% das pessoas aqui à frente, foi na sexta de manhã ou algo assim, eles queriam um profundo relacionamento com Deus. Elas estavam realmente dispostas a ficar longe das coisas que as separavam de Deus. Bem, você acha que o diabo apenas estendeu um tapete vermelho e disse, sim! Sim, deixe-me ajudá-lo. Não, há oposição. Você tem que estar disposto a combater o bom combate da fé e dizer, diabo, não importa o que você faça, eu fiz um compromisso com Deus e com a ajuda do meu Deus eu vou por todo o caminho com Deus. Por todo o caminho com Deus. Eu não vou te dizer que vai ser fácil, eu vou te dizer que vai ficar mais fácil. Mas haverá uma luta no início. A qualquer hora que você fizer progresso, o inimigo vai se opor a você. Amém? Ponha toda a armadura de Deus, a armadura de um soldado bem armado, que Deus fornece. Graças a Deus que nos dá tudo o que precisamos para o combate. Para que nós possamos enfrentar com êxito as astutas ciladas, estratégias e os enganos do diabo. Pois não estamos lutando contra a carne e sangue, lutando apenas contra oponentes físicos, mas nós estamos lutando com os poderes, espíritos mestres, os governantes mundiais desta escuridão presente, contra as forças espirituais da maldade na esfera celestial e sobrenatural. Em outras palavras, existem pequenos demônios enchendo a atmosfera que nós não podemos ver e eles odeiam os cristãos. Eles odeiam tudo aquilo que é bom e eles se opõem e vêm contra isso. Mas adivinhe, nós temos mais poder do que eles. Jesus despojou Satanás de sua autoridade. O diabo ainda tem poder, mas ele realmente não tem nenhuma autoridade, a menos que nós demos a ele. Fazendo coisas como ficar zangado e ficar com raiva, o que a Bíblia diz que abre a porta para o diabo. Lembre-se de Efésios 4, não vá para a cama irado. Vamos, comportamento. Não vá para a cama com raiva. Não podemos lutar contra o diabo se abrirmos portas para ele e o convidarmos para entrar.
Então nós começamos fazendo o nosso melhor para fazer o que acreditamos que Deus nos pediu para fazer, sabendo que Ele vai perdoar os nossos erros, sabendo que Ele vai nos ajudar, nos apoiando e confiando nele. Mas nós apenas continuamos e continuamos e continuamos e continuamos e continuamos e continuamos e continuamos até finalmente o deixarmos exausto. Não deixe o diabo deixá-lo exausto. Seja persistente, deixe-o exausto. Portanto, versículo 13. Coloque a armadura completa de Deus. Coloque. Agora você vai ver aqui em alguns minutos o que eu estou falando. Não consigo pensar numa maneira melhor de terminar esta série de ensinamentos do que falando sobre a armadura de Deus e como, se nós a colocarmos, nós estaremos protegidos de todos os ataques do inimigo. Colocar é uma palavra de ação, é algo que você faz de propósito, não é algo que você espera sentir vontade de fazer. Eu tenho que colocar as minhas roupas de manhã. Eu não vou até o meu armário e digo, eu gostaria de usar isso e pula no meu corpo aqui, ó. Eu tenho que escolher e colocá-la de propósito. Coloque a armadura completa de Deus para que possam resistir e permanecer firmes no dia mau do perigo. E tendo feito tudo o que a crise exige, agora então permaneçam firmes em seu lugar. Então faça o que Deus pede para você fazer e Ele fará o que você não pode fazer. Há coisas que nós podemos fazer. Vou dar-lhe alguns exemplos. Eu realmente senti que eu precisava de um aumento de energia. Eu trabalho muito duro e eu senti que precisava de um aumento de energia. E, para ser honesta com você, eu não quero apenas dar a todos vocês toda a minha energia, então não ter nada para nada mais. Então eu comecei a orar por mais energia no mês de janeiro do ano de 2015. E o que Deus me deu foi um desejo de começar a caminhar e realmente acrescentar isso ao meu programa de exercícios, já pleno, pelo menos eu pensei que fosse. E eu não posso acreditar em quanta energia isso tem adicionado à minha vida. Agora, eu faço um longo caminho, eu não vou tentar impressionar você com o que eu estou fazendo, nem estou tentando fazer você fazer o que eu estou fazendo, mas eu estou apenas dizendo que muitas vezes você ora por alguma coisa, mas você não está disposto a fazer a sua parte. Ele diz, faça tudo aquilo que a crise exige. O que quer que esteja acontecendo, pergunte a Deus se há algo que você tem que fazer, e se houver, então faça a sua parte, e então espere pacientemente e permaneça nele, esperando ele fazer a parte que você não pode fazer. Coloque a armadura de Deus. Agora, então ele começa a entrar nessas peças da armadura. Antes de eu entrar nisso, eu quero ler uma escritura em Apocalipse. Em Apocalipse 16, verso 15, ele diz, eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado para ser invejado é aquele que permanece acordado e que guarda as suas vestes. O que será que ele quer nos dizer aqui? Ele não está dizendo que eu preciso ficar acordado à noite, pegar minha espingarda, sentar no meu armário e guardar minhas roupas? Sabe o que Deus está dizendo? Ele está falando sobre roupa espiritual. E você vai ver o que elas são. Elas são a justiça, a paz, a fé, o cinto da verdade, o capacete da salvação. E deixe-me dizer algo. Quando colocamos nossa armadura espiritual, Satanás pode ver o que nós colocamos e o que nós tiramos. Isso significa o que a Bíblia diz, aperte o cinto da verdade. O que significa? O que significa apertar o cinto da verdade? Significa literalmente que quando você estiver passando uma provação ou algum tipo de dificuldade em sua vida, cara, é quando você precisa se agarrar à palavra mais do que em qualquer outro momento da sua vida. Porque essa é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. E assim, quando você tem uma perda em sua vida, é quando você tem que acreditar que Deus vai trazer de volta multiplicado muitas vezes para você. Quando os seus filhos estão com problemas, é quando você precisa acreditar que se os educou da maneira que devem ser, quando eles envelhecerem, eles vão se afastar de tudo isso. Vamos lá. Se você tem sido fiel em doar e agora você tem uma necessidade financeira, é quando você não deve ir com suas emoções e começar a dizer, bem, esta coisa de doar não funciona. É nesta hora que você tem que se apegar ao cinto da verdade. Você diz, Deus é fiel e Ele irá satisfazer as minhas necessidades. Amém? Bem, o inimigo virá contra nós, mas se abrirmos a boca e o deixarmos saber que nós sabemos a verdade,
Então agora ele começa a recuar? Mas se entrarmos em nossas emoções e formos pelo que sentimos, dizendo um monte de coisas estúpidas com nossa boca que não concordam com a palavra de Deus, então é um problema? Então ele diz, coloque a couraça da justiça. A couraça da justiça, a justiça, uma couraça que cobre seu coração. Está falando sobre a sua consciência. Como se sente sobre si mesmo? Como se sente em seu relacionamento com Deus? Sabe o quê? Você não vai derrotar o diabo se você estiver sempre cheio de culpa e condenação. Andando por aí se sentindo mal sobre si mesmo e tudo que você fez e pensar sobre todos os fracassos e tudo que você fez de errado na vida. A palavra de Deus diz que devemos olhar para longe de tudo o que nos afasta de Jesus. Olhar para o que está errado com você o tempo todo pode distraí-lo da caminhada com Deus. Deus sabia o que você faria de errado antes de você entrar num relacionamento com Ele. Ele não está chocado nem surpreso. Ele já sabe de todas as coisas que eu vou fazer de errado, que eu ainda nem sequer fiz, e ainda assim Ele nos ama. Amém? A justiça. Você sabe quem você é em Cristo? Foram os 3 primeiros capítulos. Saber quem você é em Cristo, saber que Deus ama você incondicionalmente. Então agora estamos todos no final desta carta e Paulo está dizendo, agora olhe, você vai ter que combater o combate. Então o que acontece? Eu estou tentando me comportar bem. Eu tenho um dia totalmente carnal. Isso já aconteceu com você, um dia totalmente carnal? Você deitou na cama e planejou ser santo? Você se levantou e orou para ser santo? Sabe, eu costumava dizer, e realmente era verdade, eu podia me dar bem com todo mundo até que alguém voltasse para casa. Cara, eu era assim tão doce. Se a casa estivesse vazia e não houvesse ninguém além de mim, era bom. Mas quando as pessoas entravam, era quando eu ficava detestável. Ok, então agora o que acontece se eu estou lendo Efésios e eu estou tentando me comportar bem? E então, eu tenho um dia totalmente carnal, agora eu estou brava com todo mundo, eu sou tipo assim, eu sou egoísta, eu sou egocêntrica, então eu tenho um ataque feminino regular, quero dizer, eu sou apenas, sabe, uma bagunça. Bem, então, a próxima coisa que vai acontecer é que o diabo vai me atacar com condenação. Vamos lá. Agora, isso é quando você precisa se revestir da justiça. A Bíblia diz que você pode colocá-la como um manto. Jó disse, eu vesti a mim mesmo com a justiça, ou ela vestiu a mim. A Bíblia diz que Gideão estava vestido com o Espírito de Deus. A Bíblia diz, coloque Cristo, remova o velho homem, coloque um novo homem, coloque um amor, coloque a misericórdia. Veja, nós podemos colocar essas coisas assim como eu decidi colocar minhas roupas. Eu posso colocar coisas do Espírito. Isso não significa que eu tenho que me sentir assim. Posso não me sentir justo, mas posso colocar minha justiça realmente, reiniciando a minha fé e o que Deus disse para mim, de quem eu sou nele. E eu digo, sim, eu tive um dia ruim. Perdoe, Senhor, eu não deveria ter agido da maneira que eu agi hoje. E talvez você tenha que ir até algumas pessoas e pedir desculpa para elas também. E é aí que você tem que dizer, mas diabo, eu não recebo a sua culpa, não recebo a sua condenação, porque eu sou a justiça de Deus em Cristo. Amém? E você pode ter que fazê-lo todos os dias da vida. Mas a boa notícia é que você não é justo com Deus por causa do comportamento correto. Você é justo com Deus por causa do que Jesus fez por você. E você está tão animado com aquilo que Jesus fez por você, que isto faz você querer se comportar direito. Isso não é tão bom. Não inverta as coisas. Não passe sua vida tentando se comportar direito, tentando fazer com que Deus ame você. Ele já ama você. De fato, Deus nunca vai te amar mais do que Ele ama você neste momento agora. Sim, toda vez que eu digo isso para uma multidão, eu recebo justamente isso que eu recebi aqui.
Ele não vai? Ele não vai? Você sabe de onde isso vem? Porque nós ainda temos um pouco desta mentalidade. Certamente, se eu me comportar melhor, Deus vai me amar mais. Não, o amor não é algo que Deus faz, é quem Ele é. Deus é amor, e amor é apenas o que Ele é. E assim Deus ama você incondicionalmente. Eu estou te dizendo, Ele nunca amará você mais do que Ele te ama neste momento, mas você pode amá-lo mais. Nós podemos continuar a crescer em nosso amor por Ele, e quanto mais crescemos nesse amor por Ele, mais nós vamos querer obedecê-lo, e então mais fácil isto vai ser. Isso não é tão bom. Só fica mais fácil e mais fácil. Jesus está chegando em breve. Amém? O Senhor está perto. Vamos nos certificar de que nós sabemos o que é importante. Quantos de vocês aqui estão dando muito do seu tempo a algo que não tem nenhuma importância realmente? Bem, você é o único que pode mudar isso. Amém? Tudo que nós vemos já está em processo de decadência aqui no mundo. E perto do fim. Não ignore sua família trabalhando em 2, 3 empregos, tentando ganhar dinheiro para poder ter uma casa maior. Tudo que você precisa fazer é dirigir por um bairro onde as casas têm 75 anos e você verá que a sua está em decadência desde que você se mudou para ela. Vá dirigir por um ferro velho. Dê uma olhada em todas as pilhas de lixo lá dentro e então apenas diga a si mesmo: alguém deu a sua vida para conseguir isso? Alguém perdeu sua família para conseguir isso? Tudo que resta é uma pilha de lixo em algum lugar? Mas há coisas que permanecem para sempre. E essas são as coisas às quais precisamos nos entregar, coisas que fazemos para a eternidade. Passe tempo com Deus. Você não tem tempo para não passar tempo com Deus. Bem, o que eu faço quando eu passo tempo com Deus? Faça o que você quiser. Ore, ria, chore, ouça música. Dance ou corra pela sala, olhe pela sua janela ou ponha o seu rosto em terra, mas diga: Deus, este é o meu tempo com você. Isso é o que eu tenho, eu estou me separando de tudo e este é o meu tempo com você. E então sente-se e fale com Ele. E também aprenda a ouvi-lo. Bem, agora lembre-se, Deus nos fornece todas as armaduras que precisamos para ser vitoriosos na vida, mas devemos realmente estar dispostos a agir e vesti-las. Tudo bem, agora vamos ler o verso 10, mas antes eu quero fazer uma pequena sinopse primeiro. Paulo escreveu esta carta, ele estava chegando ao fim dela. Nós só temos 14 versículos e você vai ter estudado todo o livro de Efésios comigo desde quinta-feira à noite. E, cara, nós temos tantas instruções aqui neste livro. Foi maravilhoso estar estudando este livro com vocês. Vocês estão exaustos, mas teremos uma boa noite de sono. Quero dizer, foi nos dito para nos comportar bem, falar direito, pensar direito, para saber quem somos em Cristo, para entender a nossa justificação. Quer dizer, aprendemos tantas coisas. E eu amo esta parte. Aqui está o que Paulo diz, e é tão bom. É em conclusão. Sejam fortes no Senhor. Em outras palavras, você não vai fazer nada disso se você não permanecer forte no Senhor. Fortaleça-se através da sua união com Ele. Retire dele a sua força, essa força que o seu ilimitado poder nos provê. Deixe-me dizer algo, é tão super tolo sair da cama e apenas tentar se comportar.
Deixe-me lhe dizer, eu posso deitar na cama e fazer todos os meus planos de santidade. Eles durariam até eu colocar os meus pés no chão, e então seria o fim. Então, mesmo que o seu coração e o meu coração esteja certo, você ainda tem que ter muita ajuda da parte de Deus, e você tem que tê-la todos os dias de sua vida. Eu tenho certeza que às vezes parece que tem algo errado comigo. Não há como dizer quantas vezes a cada dia eu digo: Deus, ajuda-me. Ajuda-me, Deus, ajuda-me. E eu nem tenho certeza no que eu preciso de ajuda naquela hora. Poderia ser para colocar minha lente de contato ou para pentear o meu cabelo. Poderia ser para pregar. Tudo o que sei é que eu sou inútil sem Ele. Eu não posso fazer nada além dEle. E eu preciso da ajuda de Deus para cada coisa que eu faço. Amém? Agora veja que isso é o que impede muitas pessoas de realmente entrar em um relacionamento pleno com Deus, porque elas não querem depender tanto de Deus, de jeito nenhum. Elas querem ter o suficiente de Deus para ficar fora do inferno, mas não o suficiente para andar na vitória. E se você quiser realmente ter um relacionamento com Deus, pelo qual Jesus morreu para que você tivesse, e então você tem que deixá-lo entrar em cada pequeno espaço da sua vida, sem áreas bloqueadas. Quero dizer, ele tem que entrar em tudo. Ele entra em seus pensamentos, em suas palavras, ele entra na sua vida sexual, entra em como você se veste, entra no seu dinheiro, entra em suas escolhas, entra em seus amigos. Mas eu lhe digo que esta troca é incrível. Sim, é um pouco difícil no começo, mas vou lhe dizer, isso não é realmente tão difícil. Uma vez que você entende que você simplesmente não será feliz se não fizer o que Deus te diz, essas coisas não vão funcionar bem se você não fizer o que Deus te diz para fazer? Será que alguém aqui já aprendeu isso? Você não vai ser feliz se você não fizer o que Deus te diz para fazer? E sabe, para ser honesta, eu sou muito boa em ler as pessoas, e neste momento eu posso ver, eu ainda tenho algumas pessoas lá fora, você tem os seus braços cruzados? E você tá meio assim... Bem, eu entendo. E sabe o quê? Há tantas coisas que Deus me ensinou ao longo dos anos, e muitas delas são apenas pequenas coisas. Ele usou pequenos exemplos para me ensinar a depender dele em cada coisa. Eu me lembro da primeira vez que estava jogando boliche, não estava jogando bem, e foi depois que eu realmente tinha entrado num relacionamento mais sério com Deus. Ele estava me ensinando isso, de apoiar-me nele em todo o tempo, e eu senti o Senhor me dizendo: se você quer jogar melhor, por que não me pede ajuda? E eu pensei: bem, isso é estúpido, ninguém vai pedir a Deus para ajudar a jogar boliche. Não ser capaz de deixar meu cabelo do jeito que eu queria, por que você não me pede para ajudá-la? Eu sou uma mulher adulta, eu não vou pedir para você me ajudar a pentear o meu cabelo. Veja, o nosso problema é que temos essa atitude independente. Eu faço isso sozinho. E se você tem filhos, sabe como é? Eles chegam perto dos 2 anos, eu faço sozinho, eu faço isso sozinho, eu faço isso sozinho. E às vezes, agora ouça, a única coisa que você pode fazer é apenas deixá-los tentar fazer por si mesmos. E em seguida eles voltam. E é assim que nós somos com o Senhor. Deixa eu entrar em cada área da sua vida. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Em conclusão, você não ama isso? Eu realmente nunca entendi a importância dessas duas palavras, em conclusão, até que eu ensinei tudo isso, e então eu cheguei aqui e ele diz: em conclusão, sejam fortes no Senhor. Eu pensei, pelo amor de Deus, precisamos de força, se nós vamos fazer tudo isso aqui, amém? Efésios 3, verso 16, que ele lhes conceda do rico tesouro de sua glória, que sejais fortalecidos, reforçados com forte poder no seu homem interior, pelo Espírito Santo que habita em seu íntimo e em sua personalidade. Paulo disse: eu oro para que você seja fortalecido com todo o poder e força no homem interior, para que você possa sair e ter uma personalidade cheia do Espírito e comportar-se do modo que você deve comportar no mundo. Você não pode fazer isso sem a força de Deus.
Em Isaías 40:31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, eles correrão e não se cansarão, eles caminharão e não desfalecerão. Nós não podemos fazer isso sem a ajuda de Deus. Bem, então a próxima coisa que acontece aqui é que ele começa a nos dizer: prepare-se para a guerra. Sim, prepare-se para a guerra. Aqui está o quanto Deus te ama, como Deus quer que você se comporte. Você tem que ser forte no Senhor para fazê-lo. Agora se prepare para uma luta. Isso é tão bom, ele deixa tudo isso bem aberto para nós e nos mostra o plano inteiro. E então temos o melhor entendimento. Coloque a inteira armadura de Deus. Prepare-se para uma luta. E sabe, na quinta-feira à noite, ou acho que foi sexta à noite, nós tivemos cerca de 80% das pessoas aqui à frente. Foi na sexta de manhã ou algo assim. Eles queriam um profundo relacionamento com Deus. Elas estavam realmente dispostas a ficar longe das coisas que as separavam de Deus. Bem, você acha que o diabo apenas estendeu um tapete vermelho e disse: "Oh, sim! Sim, deixe-me ajudá-lo"? Não, há oposição. Você tem que estar disposto a combater o bom combate da fé e dizer: "Diabo, não importa o que você faça, eu fiz um compromisso com Deus e com a ajuda do meu Deus eu vou por todo o caminho com Deus. Por todo o caminho com Deus." Eu não vou te dizer que vai ser fácil, eu vou te dizer que vai ficar mais fácil. Mas haverá uma luta no início. A qualquer hora que você fizer progresso, o inimigo vai se opor a você. Amém? Ponha toda a armadura de Deus, a armadura de um soldado bem armado que Deus fornece. Graças a Deus que nos dá tudo o que precisamos para o combate. Para que nós possamos enfrentar com êxito as astutas ciladas, estratégias e os enganos do diabo. Pois não estamos lutando contra a carne e sangue, lutando apenas contra oponentes físicos, mas nós estamos lutando com os poderes, espíritos mestres, os governantes mundiais desta escuridão presente, contra as forças espirituais da maldade na esfera celestial e sobrenatural. Em outras palavras, existem pequenos demônios enchendo a atmosfera que nós não podemos ver, e eles odeiam os cristãos. Eles odeiam tudo aquilo que é bom e eles se opõem e vêm contra isso. Mas adivinhe, nós temos mais poder do que eles. Jesus despojou Satanás de sua autoridade. O diabo ainda tem poder, mas ele realmente não tem nenhuma autoridade, a menos que nós demos a ele. Fazendo coisas como ficar zangado e ficar com raiva, o que a Bíblia diz que abre a porta para o diabo. Lembre-se de Efésios 4, não vá para a cama irado. Vamos, comportamento. Não vá para a cama com raiva. Não podemos lutar contra o diabo se abrirmos portas para ele e o convidarmos para entrar. Então nós começamos fazendo o nosso melhor para fazer o que acreditamos que Deus nos pediu para fazer, sabendo que Ele vai perdoar os nossos erros, sabendo que Ele vai nos ajudar, nos apoiando e confiando nele. Mas nós apenas continuamos e continuamos e continuamos e continuamos e continuamos e continuamos e continuamos até finalmente o deixarmos exausto. Não deixe o diabo deixá-lo exausto. Seja persistente, deixe-o exausto. Portanto, versículo 13. Coloque a armadura completa de Deus. Coloque. Agora você vai ver aqui em alguns minutos o que eu estou falando. Não consigo pensar numa maneira melhor de terminar esta série de ensinamentos do que falando sobre a armadura de Deus e como, se nós a colocarmos, nós estaremos protegidos de todos os ataques do inimigo. Colocar é uma palavra de ação, é algo que você faz de propósito, não é algo que você espera sentir vontade de fazer. Eu tenho que colocar as minhas roupas de manhã. Eu não vou até o meu armário e digo: eu gostaria de usar isso, e pula no meu corpo aqui, ó. Eu tenho que escolher e colocá-la de propósito. Coloque a armadura completa de Deus para que possam resistir e permanecer firmes no dia mau do perigo. E tendo feito tudo o que a crise exige, agora então permaneçam firmes em seu lugar. Então faça o que Deus pede para você fazer e Ele fará o que você não pode fazer. Há coisas que nós podemos fazer. Vou dar-lhe alguns exemplos.
Eu realmente senti que eu precisava de um aumento de energia. Eu trabalho muito duro e eu senti que precisava de um aumento de energia e... Para ser honesta com você, eu não quero apenas dar a todos vocês toda a minha energia, então não ter nada para nada mais. Então eu comecei a orar por mais energia no mês de janeiro do ano de 2015. E o que Deus me deu foi um desejo de começar a caminhar e realmente acrescentar isso ao meu programa de exercícios, já pleno, pelo menos eu pensei que fosse. E eu não posso acreditar em quanta energia isso tem adicionado à minha vida. Agora, eu faço um longo caminho, eu não vou tentar impressionar você com o que eu estou fazendo, nem estou tentando fazer você fazer o que eu estou fazendo, mas eu estou apenas dizendo que muitas vezes você ora por alguma coisa, mas você não está disposto a fazer a sua parte. Ele diz, faça tudo aquilo que a crise exige. O que quer que esteja acontecendo, pergunte a Deus se há algo que você tem que fazer, e se houver, então faça a sua parte, e então espere pacientemente e permaneça nele, esperando ele fazer a parte que você não pode fazer. Coloque a armadura de Deus. Agora, então ele começa a entrar nessas peças da armadura. Antes de eu entrar nisso, eu quero ler uma escritura em Apocalipse. Em Apocalipse 16, verso 15, ele diz, eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado para ser invejado é aquele que permanece acordado e que guarda as suas vestes. O que será que ele quer nos dizer aqui? Ele não está dizendo que eu preciso ficar acordado à noite, pegar minha espingarda, sentar no meu armário e guardar minhas roupas? Sabe o que Deus está dizendo? Ele está falando sobre roupa espiritual. E você vai ver o que elas são. Elas são a justiça, a paz, a fé, o cinto da verdade, o capacete da salvação. E deixe-me dizer algo. Quando colocamos nossa armadura espiritual, Satanás pode ver o que nós colocamos e o que nós tiramos. Isso significa o que a Bíblia diz, aperte o cinto da verdade. O que significa? O que significa apertar o cinto da verdade? Significa literalmente que quando você estiver passando uma provação ou algum tipo de dificuldade em sua vida, cara, e quando você precisa se agarrar à palavra mais do que em qualquer outro momento da sua vida. Porque essa é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. E assim, quando você tem uma perda em sua vida, é quando você tem que acreditar que Deus vai trazer de volta multiplicado muitas vezes para você. Quando os seus filhos estão com problemas, é quando você precisa acreditar que se os educou da maneira que devem ser, quando eles envelhecerem, eles vão se afastar de tudo isso. Vamos lá. Se você tem sido fiel em doar e agora você tem uma necessidade financeira, é quando você não deve ir com suas emoções e começar a dizer, bem, esta coisa de doar não funciona. É nesta hora que você tem que se apegar ao cinto da verdade. Você diz, Deus é fiel e Ele irá satisfazer as minhas necessidades. Amém? Bem, o inimigo virá contra nós, mas se abrirmos a boca e o deixarmos saber que nós sabemos a verdade, então agora ele começa a recuar. Mas se entrarmos em nossas emoções e formos pelo que sentimos, dizendo um monte de coisas estúpidas com nossa boca que não concordam com a palavra de Deus, então é um problema. Então ele diz, coloque a couraça da justiça. A couraça da justiça, a justiça, uma couraça que cobre seu coração. Está falando sobre a sua consciência. Como se sente sobre si mesmo? Como se sente em seu relacionamento com Deus? Sabe o quê? Você não vai derrotar o diabo se você estiver sempre cheio de culpa e condenação. Andando por aí se sentindo mal sobre si mesmo e tudo o que você fez e pensar sobre todos os fracassos e tudo que você fez de errado na vida. A palavra de Deus diz que devemos olhar para longe de tudo o que nos afasta de Jesus. Olhar para o que está errado com você o tempo todo pode distraí-lo da caminhada com Deus. Deus sabia o que você faria de errado antes de você entrar num relacionamento com Ele. Ele não está chocado nem surpreso. Ele já sabe de todas as coisas que eu vou fazer de errado, que eu ainda nem sequer fiz, e ainda assim Ele nos ama. Amém? A justiça. Você sabe quem você é em Cristo? Foram os 3 primeiros capítulos. Saber quem você é em Cristo, saber que Deus ama você incondicionalmente. Então agora estamos todos no final desta carta e Paulo está dizendo, agora olhe, você vai ter que combater o combate. Então o que acontece? Eu estou tentando me comportar bem. Eu tenho um dia totalmente carnal. Isso já aconteceu com você, um dia totalmente carnal?
Você deitou na cama e planejou ser santo. Você se levantou e orou para ser santo. Sabe, eu costumava dizer, e realmente era verdade, eu podia me dar bem com todo mundo até que alguém voltasse para casa. Cara, eu era assim tão doce. Se a casa estivesse vazia e não houvesse ninguém além de mim, era bom. Mas quando as pessoas entravam, era quando eu ficava detestável. Ok, então agora o que acontece se eu estou lendo Efésios e eu estou tentando me comportar bem? E então, eu tenho um dia totalmente carnal, agora eu estou brava com todo mundo, eu sou tipo assim, eu sou egoísta, eu sou egocêntrica, então eu tenho um ataque feminino regular, quero dizer, eu sou apenas, sabe, uma bagunça. Bem, então, a próxima coisa que vai acontecer é que o diabo vai me atacar com condenação. Vamos lá. Agora, isso é quando você precisa se revestir da justiça. A Bíblia diz que você pode colocá-la como um manto. Jó disse, eu vesti a mim mesmo com a justiça, ou ela vestiu a mim. A Bíblia diz que Gideão estava vestido com o Espírito de Deus. A Bíblia diz, coloque Cristo, remova o velho homem, coloque um novo homem, coloque o amor, coloque a misericórdia. Veja, nós podemos colocar essas coisas assim como eu decidi colocar minhas roupas. Eu posso colocar coisas do Espírito. Isso não significa que eu tenho que me sentir assim. Posso não me sentir justo, mas posso colocar minha justiça realmente, reiniciando a minha fé e o que Deus disse para mim, de quem eu sou nele. E eu digo, sim, eu tive um dia ruim. Perdoe, Senhor, eu não deveria ter agido da maneira que eu agi hoje. E talvez você tenha que ir até algumas pessoas e pedir desculpa para elas também. E é aí que você tem que dizer, mas diabo, eu não recebo a sua culpa, não recebo a sua condenação, porque eu sou a justiça de Deus em Cristo. Amém? E você pode ter que fazê-lo todos os dias da vida. Mas a boa notícia é que você não é justo com Deus por causa do comportamento correto. Você é justo com Deus por causa do que Jesus fez por você. E você está tão animado com aquilo que Jesus fez por você, que isto faz você querer se comportar direito. Isso não é tão bom. Não inverta as coisas. Não passe sua vida tentando se comportar direito, tentando fazer com que Deus ame você. Ele já ama você. De fato, Deus nunca vai te amar mais do que Ele ama você neste momento agora. Sim, toda vez que eu digo isso para uma multidão, eu recebo justamente isso que eu recebi aqui. Ele não vai? Ele não vai? Você sabe de onde isso vem? Porque nós ainda temos um pouco desta mentalidade. Certamente, se eu me comportar melhor, Deus vai me amar mais. Não, o amor não é algo que Deus faz, é quem Ele é. Deus é amor, e amor é apenas o que Ele é. E assim Deus ama você incondicionalmente. Eu estou te dizendo, Ele nunca amará você mais do que Ele te ama neste momento, mas você pode amá-lo mais. Nós podemos continuar a crescer em nosso amor por Ele, e quanto mais crescemos nesse amor por Ele, mais nós vamos querer obedecê-lo, e então mais fácil isto vai ser. Isso não é tão bom. Só fica mais fácil e mais fácil. Jesus está chegando em breve. Amém? O Senhor está perto. Vamos nos certificar de que nós sabemos o que é importante. Quantos de vocês aqui estão dando muito do seu tempo a algo que não tem nenhuma importância realmente? Bem, você é o único que pode mudar isso. Amém? Tudo que nós vemos já está em processo de decadência aqui no mundo. E perto do fim. Não ignore sua família trabalhando em 2, 3 empregos, tentando ganhar dinheiro para poder ter uma casa maior.
Tudo que você precisa fazer é dirigir por um bairro onde as casas têm 75 anos e você verá que a sua está em decadência desde que você se mudou para ela. Vá dirigir por um ferro velho. Dê uma olhada em todas as pilhas de lixo lá dentro. E então apenas diga a si mesmo: alguém deu a sua vida para conseguir isso? Alguém perdeu sua família para conseguir isso? Tudo que resta é uma pilha de lixo em algum lugar? Mas há coisas que permanecem para sempre. E essas são as coisas às quais precisamos nos entregar, coisas que fazemos para a eternidade. Passe tempo com Deus. Você não tem tempo para não passar tempo com Deus. Daí o que eu faço quando eu passo tempo com Deus? Faça o que você quiser. Ore, ria, chore, ouça música, dance ou corra pela sala, olhe pela sua janela ou ponha o seu rosto em terra, mas diga: Deus, este é o meu tempo com você. Isso é o que eu tenho, eu estou me separando de tudo e este é o meu tempo com você. E então sente-se e fale com Ele. E também aprenda a ouvi-lo. Bem, agora lembre-se, Deus nos fornece todas as armaduras que precisamos para ser vitoriosos na vida. Mas devemos realmente estar dispostos a agir e vesti-las. Com Deus. Faça o que você quiser. Ore, ria, chore, ouça música, dance ou corra pela sala, olhe pela sua janela ou ponha o seu rosto em terra, mas diga: Deus, este é o meu tempo com você. Isso é o que eu tenho, eu estou me separando de tudo e este é o meu tempo com você. E então sente-se e fale com Ele. E também aprenda a ouvi-lo. Bem, agora lembre-se, Deus nos fornece todas as armaduras que precisamos para ser vitoriosos na vida. Mas devemos realmente estar dispostos a agir e vesti-las.